e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seus assentos, irmãos. É um salmo poderoso para as nossas vidas. Foi um tanto quanto longo, mas necessário se ler. Irmãos, esse salmo é um salmo que Davi escreve. Davi, escrevendo esses salmos, alguns aqui já sabem, que Davi, ele está completamente, o seu coração tomado por um arrependimento. Todos nós sabemos que Davi, neste salmo, quando ele escreve, além do arrependimento, Davi, ele tem medo. Mas não medo de perder o seu reinado, não medo de perder a tua fama, não medo de perder as coisas que o Senhor deu para ele, não medo de perder a popularidade, de perder alguma coisa da tua casa, mas um medo de perder a presença de Deus. Davi tem este medo, e quando a gente compara a Bíblia Sagrada, quando nós lembramos de Saul, nós lembramos que quando Samuel chega até Saul para confrontar Saul, após Saul cair, a Bíblia diz que Samuel chega até Saul, e que quando ele declara a Saul, dizendo: Saul, hoje mesmo o Senhor rasga o teu reinado, ou tira o reinado sobre tu e darás a outro. A Bíblia diz que Saul, ele fica completamente ali desesperado e com medo. Mas o medo de Saul não é o mesmo medo de Davi. O medo de Saul é o medo de perder o seu reinado, de perder o poder, de perder a fama e de perder os seus benefícios como rei. Mas agora chega o profeta Natan até Davi, traz o mesmo confronto, só que não é o mesmo arrependimento de Saul. Davi não se preocupa em perder o reinado, Davi não se preocupa em perder a fama, o dinheiro, a popularidade, mas Davi, ele tem medo de perder a presença de Deus. Davi, ele tem medo de que o Senhor retire dele ou lance fora ele da presença. O Salmo diz, quando Davi clama: Senhor, não me lance fora. A preocupação de Davi não é nas coisas, não é no que Deus deu para ele, mas a preocupação de Davi é do Senhor lançar ele fora da tua presença. A preocupação e o medo de Davi é que o Senhor retirasse dele o espírito. Então, quando Davi, irmãos, ele começa esse salmo, ele é bem bonito esse salmo, que ele é um salmo de arrependimento. O primeiro versículo já está, compadece-te de mim. Porque só podemos orar ao Senhor pedindo clamor e compadecimento, misericórdia, quando a gente confessa. Nós precisamos confessar para que o Senhor se compadeça de nós. Agora, há muitos que dizem que Davi
caiu com Betseba. Há muitos falam e a gente ouve muito dizendo: olha, Davi, aonde foi que Davi caiu? Aí a gente vai, não, Davi caiu com Betseba. Mas na verdade, quando Davi se relacionou com Betseba, Davi já estava caído. Porque ninguém cai do dia para a noite, ninguém cai de uma hora para outra, irmãos. A gente começa a tropeçar em pequenas pedras, ninguém tropeça em pedra grande. A gente começa a tropeçar em coisas pequenas. A Bíblia diz que Davi começa o seu reinado. E quando Davi começa o seu reinado, a Bíblia diz que o exército está em guerra. E que Davi, ao invés de ir para a guerra, Davi escolhe ficar em casa. Ao invés de Davi enfrentar a guerra junto com o exército, ele decide ficar em casa. Talvez Davi pense em seu coração: eu mereço um descanso. Talvez em seu coração Davi imaginou: olha, o meu reinado, aqui está tudo em ordem, estamos sendo vitoriosos, então eu prefiro ficar em casa, eu mereço um descanso, está tudo muito bem. E Davi decide ficar em casa. E é assim que acontece conosco. A gente decide ficar em casa e esquece de ir para a batalha. Uma vez que Davi fica no palácio, Davi no alto do palácio, ele contempla uma mulher tomando banho, uma mulher por nome de Betseba. E quando Davi contempla essa mulher tomando banho, a Bíblia diz que o coração de Davi encheu de desejos. Davi começa a mandar mensagens para aquela mulher. E quando Davi envia várias mensagens para aquela mulher, até chegar dessa mulher ir ao encontro, e Davi então se relacionar com ela. Davi se relaciona com esta mulher. Essa mulher, todos nós sabemos que ela era casada, comprometida. Mas Davi encheu seu coração de desejo quando viu aquela mulher tomando banho. É por isso que eu disse que ninguém cai de uma hora para outra. Um dia Satanás tira alguma coisa, no outro dia ele adiciona outra. O inimigo das nossas almas, ele não é bobo, não. O diabo não é nenhum bobo. Ele é astuto. Ele tira uma coisa um dia e no outro dia ele adiciona outra. A guerra está acontecendo, Davi se relaciona com essa mulher. Só que o interessante é que Davi, quando era anônimo, quando estava no pasto apacentando, quando ele não tinha fama, quando ele não tinha sucesso, quando ele não era reconhecido por todo Israel, a Bíblia diz que Davi era cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele tinha uma comunhão intensa com Deus, um relacionamento intenso com Deus, e que a presença do Senhor era sobre a vida de Davi. Agora Davi cria fama, tem sucesso. Davi agora é rei, ele tem tudo, mas agora ele já não tem mais a presença de Deus. É por isso que eu digo que todas as vezes que nós decidimos afastar do Senhor, nós entramos no declive espiritual. Declive todos conhecem que é uma descida abaixo. Todas as vezes que nós afastamos do Senhor, é a mesma coisa. Todas as vezes que nós decidimos escolher outra rota, nós estamos caindo no declive espiritual. Davi ficando em casa, o coração é cheio de vontades. Davi, quando estava lá no campo apacentando, o Espírito do Senhor era sobre Davi. Davi, com a presença de Deus, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Ele matou o urso, ele matou o leão. Davi matou até o Golias, cheio da presença de Deus. Só que Davi, ele ganha do urso, ele ganha do leão, ele ganha de Golias, mas Davi perde para sua própria vontade.
Davi ele vai perder para a sua própria vontade carnal. A concupiscência da carne falou mais alto na vida de Davi. Davi não vai para a guerra, fica em casa. E quando está em casa, os pratos, os manjares agora aparecem para ele. E não somente olhando ele deseja, e não somente desejando, ele manda trazer a mulher até ele. Não somente isso, Davi, ele ainda manda matar o marido daquela mulher. A transgressão de Davi achou que estava encoberta. E para tentar encobertar, pastor Pedro, ele manda matar o marido. Só que a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa alcança misericórdia. Manda matar o homem, achando que ia resolver, achando que ia cobrir o seu pecado. Mas ninguém pode ocultar do Senhor. Mas o mais importante aqui, neste salmo que eu quero dizer, que eu estou aqui ministrando, é: quando a gente olha para Saul, existe uma diferença. A preocupação de Saul é de perder as coisas, mas a preocupação de Davi diante de um arrependimento é de não perder a presença de Deus, não ser lançado fora e nem que o Senhor retirasse dele o Espírito. Quando eu digo que todas as vezes que nós tropeçamos em algo pequeno, nós vamos afastando do Senhor. Vamos olhar para a história de Sansão. Sansão era um homem forte, ninguém vencia Sansão. Não existia um exército na terra que conseguiria vencer Sansão. Sansão, cheio da presença de Deus, Sansão era um tanque de guerra. Não tinha um homem na face da terra mais forte do que Sansão. Só que Sansão agora, ele conhece uma mulher por nome Dalila. Ele se relaciona com alguém que não devia relacionar. Ele anda com alguém que não deveria andar. Ele faz aquilo que não era para fazer. Então ele brinca com a presença de Deus. Sansão não teve aquela importância da presença que ele estava carregando. E ele começa a brincar. E ele abre o seu coração para quem não era para abrir. Quando ele se relaciona com Dalila, ele vai contar, ele vai abrir o coração para alguém que não era para abrir. E a Bíblia diz que quando ele conta para Dalila, Dalila vai e corta o cabelo de Sansão. Quando corta o cabelo de Sansão, Dalila então acorda Sansão e diz: Sansão, os filisteus estão vindo contra ti ou contra nós. A Bíblia diz que Sansão ele acorda e ele diz assim: ó, mais uma vez eu vou vencer eles. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó, e Sansão não sabia que a presença de Deus já tinha se retirado dele. Ele brincou com algo que não era para brincar. E o Senhor tirou de Sansão a presença. Ele subiu dizendo que ia derrotar mais uma vez, porque era costume dele derrotar. Mas a Bíblia diz que o exército vem, põe a mão em Sansão, transpassa os seus olhos, fura os olhos de Sansão. A pergunta minha é: precisava ele passar por isso? Precisava ele chegar até esse nível? Precisava Sansão passar por isso? Por que ele passou por isso? Porque ele fez o que não era para fazer. Ele escolheu andar com quem não era para andar. Ele se relacionou com quem não era para se relacionar. E pior, ele abriu o coração para quem não era para abrir. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. A gente tem que ter cuidado com quem a gente se relaciona, com quem a gente coloca na nossa casa. A gente tem que ter cuidado com quem a gente traz para a nossa vida. Voltando para o Salmo. Agora, o
profeta Natan chega até a casa de Davi. Porque se tem uma coisa que profeta faz, é falar o que o ser humano precisa. Se tem uma coisa, quando a gente olha para a Bíblia, a característica do profeta de Deus não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas falar aquilo que ela precisa ouvir. Quem tem compromisso com o Evangelho não coloca coisas no meio do Evangelho, não bate no ombro e não alisa a cabeça, não encobre o pecado da pessoa. Mas o verdadeiro profeta, o homem de Deus, ele chega até ele, vai falar o que ele precisa ouvir. Se lá atrás o profeta Samuel confrontou Saul, Saul fica desesperado e tem medo de perder o poder. Mas Saul não tinha compromisso com a presença de Deus. Saul não estava nem aí para a presença de Deus. Saul queria era status, era reinado, e a preocupação dele era perder o seu reinado. Mas agora o profeta Natan chega também até Davi. Davi agora é rei, mas algo acontece, o profeta chega até Davi. E o interessante é que quando o profeta chega até Davi, o profeta vai chamar Davi. Davi chega contando, conversando com o profeta, e o profeta: Davi, eu preciso que você julgue uma causa. Olha só, Davi, eu preciso que você julgue uma causa. Meu irmão, quando chama a gente para julgar, aí nós somos bons, né? Davi diz, ele falou assim uma história. Davi, tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha diversas ovelhas e bois, e tinha um homem pobre que tinha apenas uma ovelha, mas ele tratava como filha. Davi, vindo um visitante na casa do rico, o rico então pega a ovelha do pobre, a única, e mata para que o visitante se alimentasse. Rapaz, na hora que ele falou isso, a Bíblia diz lá em 2 Samuel que Davi se encheu de ira, encheu de fúria, e que Davi disse: vive o Senhor, que quem cometeu tamanha coisa, para a gente entender melhor, precisa morrer, é digno de morte. Quando chama para julgar, para apontar para lá, é a coisa mais fácil que tem para fazer. A coisa mais fácil é olhar para alguém e julgar o erro dela, eu julgar quem sabe o pecado dela. Mas o mais difícil, pastor Pedro, é a gente, em vez de apontar para lá, a gente apontar para aqui. Você vai perceber que quando conta a história, que Davi ainda não sabia que era ele, era o autor da história, mas ele imagina que é outra pessoa. Davi então enche-se de furor e dizendo: este merece a morte por tamanha crueldade que ele fez. Natan olha, o profeta de Deus, Natan olha para Davi: Davi, este homem é você. Eita menino, Davi, este homem é você. Por que a diferença nesse salmo? Porque quando Davi recebe o confronto do profeta, que é a boca de Deus, Davi, o desespero dele, o medo não é de perder poder, o medo de Davi não é de perder sucesso, não é de perder dinheiro. Davi, em outras palavras, ele diz: olha, que eu perca dinheiro, que eu perca fama, que eu perca reinado, mas que eu não perca a tua presença. Não lance-me fora da tua presença. Quando ele escuta, a diferença é que Davi se prostra. Quando ele recebe o confronto, ele não tem medo das outras coisas, da fama, de perder. Mas o medo de Davi é de perder a presença de Deus. O medo de Davi era: não me lance fora. Em outras palavras, Davi está dizendo para Deus: Senhor, não me tira da tua presença. Senhor, não me despreze. E
Quando Davi clama, Davi fala: olha, cria em mim, olha só, cria em mim um coração novo. É por isso que esse salmo é um salmo de uma oração com o coração quebrantado, com o coração arrependido. A diferença de Davi para nós é fácil de destacar. Sabe qual é a diferença de Davi para mim e para você? É porque eu e você não temos medo de perder a presença de Deus. Sabe qual é a diferença de Davi para nós? É que nós não temos medo do Senhor retirar o Espírito de nós. Mas Davi não.